Deixa eu te fazer uma pergunta incômoda logo de cara. Você conhece alguém inteligente que simplesmente não sai do lugar? Alguém que lê livro, assiste vídeo, salva conteúdo, anda por aí citando autor, sabendo o nome de métodos em inglês, mas na prática a vida dessa pessoa continua exatamente igual a 2, 3, 5 anos? Pois é. O pior de tudo isso é que tem uma chance muito grande de que essa pessoa talvez seja você. Eu não tô falando isso para te ofender. Estou falando isso porque esse é exatamente o tipo de verdade que ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. E hoje você vai entender por que as pessoas inteligentes são muitas vezes as mais travadas e o erro silencioso que está destruindo o progresso de gente muito capaz todos os dias. Fica aqui comigo porque hoje você vai entender 3 coisas que vão incomodar do jeito certo. A primeira delas é por que aprender mais pode estar te atrasando. Isso parece absurdo, sei disso, mas existe um mecanismo no seu cérebro que usa conhecimento como desculpa para não agir. E quando você entender isso, você vai olhar para suas listas de livros salvos com outros olhos. Segundo, o erro que algumas pessoas inteligentes cometem que pessoas medianas não cometem. Não é falta de disciplina, não é falta de motivação, é algo muito mais específico e muito mais chato de admitir. Eu vou te mostrar exatamente o que é. E terceiro, o que realmente separa quem muda de vida, e eu falo por mim, de quem fica eternamente se preparando para mudar. A resposta é simples, mas é justamente aí que está o problema. Porque simples demais parece errado para a cabeça de quem é inteligente. Antes de continuar, para quem ainda não me conhece, eu sou o Zé, mentor de pequenos e médios empresários que estão travados e faturam menos de 1 milhão por mês e que têm o desejo de chegar a este número. Aqui no canal a gente fala de empreendedorismo, vendas, gestão de pessoas e muito de saúde mental, de um jeito que você talvez não encontre em outros lugares. Sem jargão, sem MBA, sem aquela enrolação de coach. A gente fala de verdade com uma dosezinha de humor, porque às vezes é a única forma que alguém vai ouvir e entender, ou precisa entender o que a gente quer passar aqui. Além dos vídeos aqui, a gente tem uma mentoria personalizada e uma universidade gratuita dentro do WhatsApp. Qualquer pessoa pode entrar, pode participar. O link está na descrição desse vídeo. O Zé é aquele cara que dá pitaco em tudo na sua vida, na empresa e na sua cabeça. E hoje o pitaco é desses que pode doer um pouquinho, doeu pra mim no passado, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora, te inscreve, ativa as notificações. Toda quinta, todo domingo tem um conteúdo novo aqui falando sobre o que realmente move o seu negócio, o que leva a sua vida pra frente. E não é do tipo de conteúdo que você salva e esquece, é do tipo de conteúdo que você assiste e vai lá, aplica no seu dia a dia. Agora, bora pro que interessa, porque o que vem a seguir é exatamente o tipo de coisa que você provavelmente já sabe no fundo, mas precisa ouvir de um jeito que finalmente faça sentido. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é o vício disfarçado de produtividade. Isso acontece muito no dia a dia. Existe uma mentira muito bem embrulhada que a maioria das pessoas carrega desde cedo. A ideia de que se você aprender o suficiente, se você encontrar o método certo, se você encontrar ou entender a estratégia perfeita, aí sim a sua vida vai mudar. E essa mentira é perigosa justamente porque parece verdade. Por causa disso, tem gente que passa anos acumulando conhecimento, lendo livro, assistindo vídeo, salvando post, comprando curso, anotando tudo num caderno bonito que nunca mais abre. E sabe o problema? Aprender dá uma sensação muito parecida com progresso. Quando você entende um conceito novo, o cérebro libera uma dosezinha de satisfação. É quase como se você estivesse feito algo importante. Só que você não fez nada. A rotina continua igual, os hábitos continuam os mesmos, a decisão continua sendo adiada e vai surgindo um ciclo que é bonito de fora e assustador por dentro. A pessoa aprende cada vez mais e executa cada vez menos. Pensa comigo, você já viu aquele perfil nas redes sociais? A pessoa que posta frases de livro todo dia, fala sobre
mentalidade, cita conceitos estoicos, sabe o nome de todo método de produtividade, mas quando você olha para o negócio dela, para a vida dela, não saiu do lugar, esse é um sintoma classicíssimo. É clássico. Conhecimento virou identidade. Identidade apenas não paga a conta. O segundo ponto aqui, importante a gente entender, é o confundir. Confundir conhecimento com progresso. É o erro mais caro da vida de qualquer pessoa. O erro que prende pessoas inteligentes é simples de entender, mas doloroso de aceitar. Elas confundem saber com avançar. E quanto mais inteligente a pessoa é, mais fácil é de cair nessa armadilha. Porque o cérebro dela consegue construir argumentos muito bons para justificar, porque ainda não é hora de agir. Eu fiz isso por muitos anos. Isso aconteceu comigo por muitos anos. Eu pensava assim, eu ainda preciso estudar mais sobre gestão de pessoas antes de começar a contratar. Ainda preciso entender melhor o mercado antes de eu lançar um produto. Ainda preciso organizar minha rotina antes de começar a treinar. O ainda é a palavra mais cara do vocabulário de quem é inteligente e travado. E sabe o que é mais irônico em tudo isso? Pessoas com menos recursos intelectuais muitas vezes avançam mais rápido. Não porque são melhores, mas porque não ficam pensando tanto. Elas simplesmente fazem. Erram, ajustam, fazem de novo, enquanto o inteligente ainda está montando o plano perfeito. Enquanto está montando o plano perfeito, o outro já foi. Errou 3 vezes e aprendeu mais na prática do que em anos de estudo. Curte esse vídeo se você já se pegou fazendo isso, porque eu sei que você se reconheceu em algum ponto aqui. E agora, vamos para o próximo ponto. O básico que ninguém quer fazer. Aqui é onde o Zé vai ser honesto de um jeito que vai incomodar um pouquinho. A maior parte das mudanças reais na vida vem de coisas ridicularmente simples. Dormir mais cedo, treinar mesmo sem vontade, estudar um pouco todos os dias, cumprir as promessas pequenas que você faz para você mesmo. Nada disso é ultra revolucionário. Nenhuma dessas coisas vai fazer manchete. Você não vai aparecer no podcast do cara famoso falando sobre um método secreto que usou para mudar de vida. E é exatamente por isso que muita gente ignora, não faz. O cérebro de uma pessoa inteligente tem um problema sério. Ele acha que a solução precisa ser tão sofisticada quanto o problema parece ser. Então, quando alguém fala, dorme cedo, treina, foca, a cabeça já descarta, já joga no lixo. Isso é óbvio demais. Precisa de algo mais profundo? E vai procurar mais um livro, mais um curso, mais uma estratégia mirabolante. Imagina só, 2 pessoas começando do mesmo ponto. A primeira passa 6 meses pesquisando o melhor sistema de produtividade, lendo sobre neurociência do hábito, montando planilhas de acompanhamento. A segunda decide simplesmente fazer 3 coisas todos os dias: treinar, estudar 30 minutos e melhorar um detalhe no negócio. Depois de um ano, qual dessas 2 pessoas avançou mais? A resposta é óbvia, é certa, é exatamente isso que todo mundo sabe, mas poucos aceitam. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está estudando e não sai de lugar. Pode ser o presente mais honesto que você já deu para essa pessoa na tua vida até hoje. E agora a gente vai para a armadilha da inteligência. Talvez a maior cilada de ser inteligente seja essa: quando você entende muita coisa, começa a acreditar que a mudança também precisa ser complexa, mas existe uma resposta mais profunda, escondida em algum lugar. Nossa, eu preciso procurar esse lugar, eu preciso procurar essa resposta. Você ainda não encontrou o insight que vai destravar tudo. E aí você continua procurando. Mas mais um vídeo, mais um livro, mais uma conversa, mais uma mentoria. Não porque precisa de mais conhecimento, mas porque encontrar mais conhecimento é confortável. Agir é desconfortável, especialmente quando você não tem certeza se vai dar certo. O básico, por outro lado, não tem glamour. Ele não aparece em thumbnail chamativa. Ele não gera aquela sensação de descoberta. Ele só funciona, simplesmente funciona, de forma consistente,
repente, ao longo do tempo, o básico funciona. Me conta agora nos comentários qual é o básico que você já sabe e que deveria estar fazendo de forma mais contínua e que você está adiando. Eu quero ler e provavelmente você vai aprender com a resposta dos outros aqui embaixo também e os outros vão aprender com as suas. Mas tudo o que eu falei até agora é o diagnóstico e diagnóstico sem remédio não serve para nada. Então agora vem a parte que importa de verdade. A virada de chave que separa quem entende esse problema de quem realmente resolve. E aqui eu vou entregar o ouro para você. A transformação real que não começa quando você encontra a estratégia certa. Ela começa quando você para de procurar estratégias novas e começa a repetir o que já sabe que deveria fazer. Para de procurar o que ainda não sabe. Comece a fazer o que você já sabe. Você já sabe que precisa dormir melhor. Você já sabe que precisa cuidar do corpo. Você sabe que precisa estudar de um pouco todos os dias. Você sabe qual ligação precisa fazer. Sabe qual conversa difícil precisa ter. Sabe qual decisão está adiando. A pergunta honesta não é o que eu preciso aprender. A pergunta honesta é qual é o básico que eu já sei, mas eu continuo ignorando, eu continuo não fazendo. Porque no final das contas, a diferença entre quem muda de vida e quem fica eternamente se preparando para mudar não é inteligência, é disposição de fazer o que é simples, repetidamente, mesmo quando parece simples demais para ser importante. Isso é o que a gente chama de execução real, sem glamour, sem palco, só resultado com o tempo. Você já assistiu, você já entendeu, você concordou, agora vem o teste. O que você vai fazer diferente agora, amanhã, depois de amanhã? Só uma coisa simples que você não sabe que deveria estar fazendo ou você já sabe que deveria estar fazendo. Se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, que está esperando ficar pronto para fazer, porque tem muita gente inteligente por aí sofrendo com esse problema e achando que o problema é a falta de conhecimento. No próximo vídeo eu mostro um dos erros mais comuns que fazem pessoas disciplinadas desistirem no meio do caminho, mesmo quando começam bem. Então não vai perder esse próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, grande abraço e até o próximo conteúdo.